questão 53 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, vestibular de 2019, primeiro exame de qualificação. Vamos dar uma olhadinha nessa questão, mas antes é ideal a gente olhar o número de acertos, né? 52% das pessoas que fizeram o concurso acertaram essa questão. E o nível de dificuldade da questão foi considerado médio, de 30%, acima de 30%, igual a abaixo de 70%. Eu gosto de colocar esses dados e você consegue esses dados facilmente na revista da UERJ. Bem, vamos analisar o gráfico. Nós temos aqui um gráfico que fala sobre as importações, né, de bens dos Estados Unidos, do país Estados Unidos da América, né, em 2 anos, 1993 e 2016. Perfeito? Em 1993, eles comprava, né, muito mais da União Europeia, do Canadá e do Japão. Sendo que em 2016, esse processo mudou bastante, né? O México entrou nessa briga, passou a vender muito para os Estados Unidos e a China também. O México está muito vinculado à assinatura do NAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que envolve aí Canadá, Estados Unidos e México. Mas no caso da China, nós temos uma ampliação da importação, né, oriunda da China. No caso dos os Estados Unidos passou a comprar muitos produtos da China por outros motivos. Vamos dar uma olhada por quê? Né? Primeiro, podemos pensar que os países Japão e Canadá e os países da União Europeia passaram a ter uma mão de obra muito mais cara e qualificada. E isso vai exigir um custo maior da indústria se manter naquele país, o que dificulta a sua concorrência numa escala global. Aí nós temos algumas questões que, ao longo do tempo, se alteraram. Diversas indústrias, o setor secundário, passou a buscar vantagens comparativas. O que são vantagens comparativas? Eles pegam o local da sua indústria, aonde está instalada, e um outro local no qual a indústria poderia se instalar, devido à evolução dos meios de transporte e de telecomunicações, né, que nós temos já no final do século XX, início do século XXI. Esses meios de transportes e esses meios de telecomunicações permitem vários tipos de indústrias se instalarem em diversos lugares do planeta. E elas vão em busca de quê? Matérias-primas, mão de obra barata, incentivos fiscais, né? Recursos tecnológicos. Aqui no caso, especificamente nesse gráfico, dá para a gente perceber que as indústrias se deslocaram para o México e para a China, saindo dos países Japão, Canadá e dos países da União Europeia, porque há um encarecimento dessa mão de obra nos países desenvolvidos e uma abertura de possibilidade de redução dos custos com mão de obra nos países considerados subdesenvolvidos, né? E aí, no caso da China e do México, países considerados emergentes hoje. O processo de globalização, vamos lá para o enunciado, o processo de globalização das últimas décadas vem redefinindo os fluxos de bens entre os países. A partir do gráfico, a mudança dos locais de origem dos bens pode ser explicada pela seguinte característica do processo de globalização. Ou seja, por que o local de origem dos bens se alterou? Letra A. Difusão espacial das fontes de matéria-prima. Então, os Estados Unidos hoje importa mais da China e do México, porque as matérias-primas agora estão concentradas no México e na China, não a matéria-prima, mas sim o produto já transformado. Podemos dizer que muitas das indústrias que se instalaram na China e no México, principalmente no México, são indústrias maquiladoras, que usam uma mão de obra barata só para finalizar a produção da mercadoria. Então não pode ser a letra A. Letra B, integração nacional dos centros de tecnologia, também não. Tá? C, redistribuição territorial das atividades industriais. A resposta correta é a letra C, porque você tem uma redistribuição
do setor secundário pelo planeta, né, em busca dessas vantagens comparativas, que no caso aqui está muito relacionado à mão de obra barata que esses países fornecem, reduzindo os custos de produção e aumentando a possibilidade de uma concorrência internacional das empresas que para lá buscaram, né, essa solução. Entretanto, você tem aí hoje uma chinesização, como eu já mencionei no início da questão, da economia não somente planetária, mas da maior potência econômica do planeta, que são os Estados Unidos da América.